Cristiano Ronaldo faz um pronunciamento sobre a perda de Diogo Jota, que recentemente estava com o Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal. Falecimento de Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa aos 25 anos de idade, depois de um acidente de carro na Espanha na madrugada desta quinta-feira. O irmão André Silva, jogador do Penafiel e de 25 anos de idade, também estava no carro e infelizmente também acabou falecendo. De acordo com a polícia espanhola, um pneu do carro estourou, o veículo saiu da pista e acabou pegando fogo depois da colisão. Pai de 3 filhos, Diogo Jota havia se casado com a esposa Ruth Cardoso apenas 12 dias atrás. Nem ela nem os filhos estavam no veículo, apenas os irmãos. O Liverpool, a seleção portuguesa e diversos outros clubes, jogadores, treinadores, vêm se posicionando e vêm declarando luto nas redes sociais. Nas últimas horas, nos últimos minutos, a UEFA já anunciou 1 minuto de silêncio nos jogos de seleções do futebol feminino nesta quinta-feira. Ainda guardamos um posicionamento da FIFA, mas seguramente isso vai também alcançar, por exemplo, a Copa do Mundo de Clubes e outras competições vigentes. Diogo Jota foi revelado pelo Paços de Ferreira, em Portugal, e passou por Porto, Wolverhampton, até chegar no Liverpool em 2020. Ele conquistou 4 taças. Ele chega em 2020 vestindo a camisa 20 para conquistar o 20º título da Liga Inglesa com o Liverpool poucas semanas atrás. Também foi poucas semanas atrás quando ele conquistou a 2ª Nations League com a camisa de Portugal. Então ele vivia o auge da vida, da carreira, com os títulos, com a felicidade profissional, pessoal, com o casamento, e enfim. Seguramente a cidade de Liverpool, que é uma cidade marcada também por tragédias e que abraça os próprios, e Diogo Jota fazia parte dessa família, vai despejar homenagens nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, na estreia do Liverpool na próxima temporada, na Supercopa da Inglaterra e na Premier League. Certamente a gente vai ver muitas cenas tocantes em homenagem a Diogo Jota. Já existe uma movimentação de torcedores nas redes sociais pedindo para que o clube aposente a camisa número 20. Vamos ver como que isso vai se suceder. E acho que não tem muito mais o que falar. É o tipo de notícia que acaba com o nosso dia, que devasta com diversas questões que a gente pensa que são certas e seguras, e evidentemente que a fragilidade da vida ela é muito... Mas não vale a pena ficar discorrendo sobre isso, porque não é sobre isso, é sobre a grande notícia, infelizmente, uma notícia trágica. O Diogo Jota, de 28 anos. O jogador estava num carro na Espanha, acompanhado de seu irmão, um também jogador de futebol chamado André Silva, de 26 anos. Este aqui, para quem não conhece, é o jogador do Liverpool, tá? Que morreu neste acidente nesta manhã, lá na região de Zamora, na Espanha. Eu tenho até aqui uma projeção aproximada do mapa também da região onde aconteceu esse acidente, daqui a pouco a gente vai mostrar. A gente estava vendo a foto desse atleta, né, que tem só pela seleção portuguesa 50 convocações. Veja só, estou aqui com a tela, foi justamente nessa região aqui de Palácios de Sanabria, nesta pista inclusive aqui, A2, onde aconteceu o acidente com um veículo. A gente ainda está na expectativa de confirmar como é que aconteceu esse acidente no local. A informação que eu tenho é que o Corpo de Bombeiros da região de Sanabria, isso aqui fica a cerca de 250 quilômetros de Madrid, capital da Espanha, confirmou, sim, que aconteceu o acidente com 2 vítimas fatais, uma de 28 e outra de 26, portanto o jogador e seu irmão, nesta manhã, e que o veículo no local pegou fogo após o acidente.
As características de como isso aconteceu ainda não foram confirmadas, né? Mas que as chamas se espalharam, inclusive, pela vegetação local. Como a gente vê, aqui é um município pequeno, né, de Palácios de Sanabria, e tem muita vegetação ao longo da estrada, o que provavelmente é isso que faz parte do relato do Corpo de Bombeiros dessa região de Sanabria, aqui, inclusive, lá na Espanha. Tem um nome, né? Autovia de las Rías Bajas. Então, as informações ainda são preliminares no sentido de onde ele estava se deslocando, né? Para onde ele estava indo, mas enfim, o que a gente tem de confirmação, portanto, é que o jogador português, Diogo Jota, Sim. 28 anos, além do irmão André Silva, também jogador do Penafiel, né? Exato, do time de Portugal, de 26 anos, ambos são as vítimas fatais desse acidente. Ambos são as vítimas fatais deste acidente. A gente traz aqui algumas curiosidades a respeito, inclusive, desse jogador, mas antes, nós temos a manifestação já da seleção portuguesa de futebol, tá? Que por meio de seu perfil em rede social se manifestou a respeito da morte do acidente. A gente vai trazer aqui para você ver o que foi publicado pela seleção portuguesa no momento de lamento, justamente, a respeito da morte do atleta nas redes sociais. Veja só, a entidade escreveu o seguinte, abre aspas, o jogador com quase 50 convocações pela seleção, o Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade. A Federação Portuguesa de Futebol já solicitou à UEFA, que é a responsável pela gerência do futebol na Europa, né? 1 minuto de silêncio nesta quinta-feira, antes das partidas da nossa seleção com a Espanha, no Europeu Feminino. Lá está rolando a competição agora do feminino em toda a Europa. Nós temos, portanto, esta manifestação. Tem mais repercussão. Quero trazer aqui Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, que também se manifestou a respeito da morte do jogador. Abre aspas. A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal e do seu irmão, inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional. O Cristiano Ronaldo, ele fez uma publicação, cara, muito emocionante, dizendo: não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção. Ainda agora ele tinha casado. A tua família, a tua mulher e os teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre conosco. Descansa em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta. Então é isso. Infelizmente, um dia triste, e que Deus possa confortar a sua família, os seus filhos e a sua esposa. Diogo José Teixeira da Silva, mais conhecido como Diogo Jota, foi um futebolista português que atuou como atacante até a sua morte. Jogava no time do Liverpool. Ele nasceu em 4 de dezembro de 1996 em Porto, Portugal. Infelizmente, pessoal, é uma notícia muito triste que abalou o mundo do futebol, né? A sua família. Recentemente, ele tinha casado. Inclusive, se você for ver nas redes sociais do Diogo, ele publicou uma imagem do seu casamento. Infelizmente, esse trágico acidente resultou na sua perda.